Bom dia, o pessoal já está chegando aí, graça e paz. Como tinha anunciado aí, nós vamos iniciar aí uma sala de oração. Serei breve, ainda estou um pouquinho limitado no falar, então vou tentar falar aqui o mais pausadamente possível, para não me cansar muito, tá bom? Vamos estar orando. Eu separei um texto aqui para o nosso devocional. Logo em seguida nós vamos estar orando aí pela sua causa, pelos enfermos, pelos seus familiares. Entendo que é um tempo de Deus para isso. Pai, nós te louvamos, agradecemos a Ti por mais um dia, pela rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui num devocional, num ao vivo, Paizinho, para estar clamando a Deus pela nação, clamando por aqueles que estão enfermos, clamando pelos familiares que estão aflitos, e que Teu Espírito Santo tenha total liberdade nessa manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo ar que nós respiramos. No momento de pandemia, muitos estão com dificuldades, ó Deus, e eu sei exatamente o que é isso. Então nós te agradecemos, ó Deus, pelo simples, mas o essencial, o ar que nós respiramos, e declaramos que mais do que o ar, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Sua presença em nós, porque é isso que faz a diferença na vida de um filho, é isso que faz a diferença na vida de um servo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Então bom dia aí para quem está chegando agora. Como eu disse, nós vamos ler um texto aqui para o nosso devocional e logo em seguida nós vamos estar orando. Nós temos uma lista aí de pedidos de oração que já estamos orando aqui internamente, na Princípios, todo dia às 0 horas, através do Zoom. Essa sala de oração ela retornou, porque no início da pandemia nós ficamos aí 7 meses, todos os dias 0 hora, clamando pelos profissionais da área da saúde, clamando pelos enfermos, clamando pelos nossos governantes, e pelas causas que vinham até nós. Então, com a minha internação, a igreja se mobilizou e retornou com essa sala de oração e clamou pela minha vida, e isso fez toda a diferença dentro daquele CTI, e eu não tenho dúvidas que foi a igreja orando, e é a igreja de Cristo, não só a denominação que eu pastorei atualmente, mas muitas igrejas se mobilizaram para estar orando pela minha vida, e eu entendo que isso fez a diferença. E agora eu quero retribuir, orando aqui com os amados, por aqueles que estão necessitados, tá bom? Você que tem a sua Bíblia, eu queria te convidar a abrir no Evangelho do Reino, segundo escreveu o apóstolo Mateus, tá? No capítulo 14, a partir do versículo 13. É um texto muito conhecido, mas tem algumas coisas que eu queria compartilhar aqui com vocês nessa manhã. Mateus 14, do versículo 13 ao 21. Fala sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Mateus 14, versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, viram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se dali, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse:
trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Como eu disse, é um texto conhecido. Eu já ministrei sobre esse texto algumas dezenas de vezes. Talvez você tenha ministrado também, ou sido ministrado não só pela minha vida, mas através de outros ministros, através de outros pastores, outros líderes. Mas tem algo que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Se vocês repararem no primeiro versículo que nós lemos, diz que depois que Jesus ouviu alguma coisa, ele se retirou para um lugar deserto. A pergunta nessa manhã é: o que Jesus ouviu que fez com que ele se retirasse para um lugar deserto? E aí, se nós formos contextualizar, do primeiro versículo do capítulo 14 ao 13, narra a morte do seu primo João Batista. Parece que era o único que entendia a missão de Jesus. Alguém que se preparou por 30 anos para anunciar, para preparar o caminho. E depois de 6 meses, a sua vida é ceifada. No versículo 13, um versículo anterior a esse, para não ler o capítulo inteiro, diz assim, ó: Então vieram os discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Logo em seguida é o texto que nós lemos. Então Jesus ouve uma má notícia, né? Fica triste porque Jesus é Deus, mas ali ele estava encarnado, ali ele era o Emanuel, Deus conosco, e ele se isola. Então a primeira coisa que eu queria refletir com vocês nessa manhã é que eu estou em isolamento. Eu não posso estar na igreja, minha imunidade ainda está baixa. O meu desejo de estar com as minhas ovelhas, com os meus amigos é grande, mas eu preciso estar isolado. E aí Jesus, no momento de dificuldade, no momento de luto, quis se isolar também, mas nós percebemos aqui no versículo posterior que a multidão percebeu que Jesus estava se isolando e foi seguindo Jesus por terra. E aí quando Jesus desembarca, ele olha aquela multidão e os enfermos e ele se compadece e começa a curá-los. É exatamente esse sentimento. Você percebe que a minha voz ainda não está boa, que eu estou falando mais pausado, ainda me canso, mas eu me compadeci, né, dos familiares e dos enfermos que foram positivados com o Covid. Tive uma experiência muito forte no CTI, onde tinham 21 leitos, e durante 16 dias naquele lugar eu era praticamente o único que estava acordado. A maioria estava sedado e entubado. Eu pude contemplar quase que uma renovação, né? Eu quase vi o CTI inteiro morrer por 3 vezes, porque a média de morte era de 3 a 4 por dia. Então é só você fazer a conta. 21 leitos, 3 a 4 pessoas morrendo todos os dias. O CTI se renovou quase por 3 vezes e eu quase fui, mas a oração dos amigos da igreja me resgatou daquele lugar e o Senhor tem restaurado a cada dia a minha saúde. Então, mesmo limitado, mesmo não podendo sair, eu entendi que através dessa ferramenta eu posso trazer uma palavra de ânimo, trazer uma palavra de esperança, trazer uma palavra que não volta vazia, que é a palavra de Deus,
para aqueles que estão aflitos, os familiares, porque na verdade aqueles que estão internados, na mesma situação que eu estava, eles não podiam, né, ouvir, eles não podem ouvir uma palavra através de uma live, mas você que é o profissional da saúde, estou vendo aí que o Robson está aí, a Camille, não sei se tem um outro, você pode ser um canal de bênção para mudar a história daqueles que estão lá. Dentre muitas experiências que eu passei naquele lugar, muitas pessoas iam lá e falavam simplesmente um versículo no meu ouvido. E aquilo fazia toda a diferença para um pastor. Versículos simples como: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois o Senhor está comigo. E aquele versículo se encaixou perfeitamente na situação que é viver 5 minutos depois e fez toda a diferença para edificar a minha fé. Então não perca a oportunidade, né? E você que tem acesso àqueles que estão lá isolados, aqueles que os familiares não podem falar, libere uma palavra de bênção sobre a vida deles. Diga um versículo sequer, se você não tem muita intimidade com a palavra, ou você acha que você não tem muito para oferecer. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas eu não poderia deixar de compartilhar isso. Então eu estou me compadecendo. E mesmo com as minhas limitações, eu vou estar todos os dias aqui às 8 horas, clamando, orando por aqueles que estão enfermos. Então Jesus recebeu uma má notícia. E eu não sei qual é a má notícia que você recebeu. A má notícia que a minha esposa recebia é que eu não estava bem, que tinha uma infecção muito forte no meu sangue, que a oxigenação no meu sangue estava muito baixa e que possivelmente eu iria ser entubado. A má notícia que a minha esposa recebia é que não tinha nenhuma previsão de alta. A má notícia que minha esposa recebia é que os equipamentos que tinham lá não era suficiente para me manter vivo. A má notícia que minha esposa recebia é que a qualquer momento eu poderia ter uma parada respiratória e já não estar mais aqui com a família. Mas ela perseverou, né? A igreja apoiou, os amigos oraram, todos clamaram e pagaram o preço. Então, independente da má notícia que você recebeu, ainda que você tenha um sentimento como Jesus, um sentimento de se isolar, não se isole. Procure os amigos, procure a igreja, clame ao Senhor, busque, porque o Espírito Santo ele está conosco todos os dias e ele é o nosso melhor amigo. Então não se isole. Se for para se isolar, que seja temporariamente no seu quarto, com a porta fechada para conversar com o Pai. Então eu queria compartilhar algo aqui antes de começarmos a orar. Então Jesus se compadeceu da multidão, como eu disse, e curou os enfermos. E aí, se você for ver um pouquinho mais à frente, no versículo 15, ele recebe uma proposta. A proposta dos seus discípulos, aqueles que estavam ali à frente. E a proposta era: Jesus, você já curou aqueles que estavam enfermos. A hora está avançada. Vamos despedir essa multidão porque eles devem estar com fome. E olha que interessante. Parece que naquele momento era a melhor proposta que Jesus poderia receber, porque ele precisava se isolar. Ele queria um momento de luto. Ele precisava chorar por João Batista. Mas Jesus entende a sua missão e entende que mais do que comer o pão e o peixe, mais do que alimentar a carne, ainda existia uma obra a se completar na vida daquela multidão. E aí Jesus fala para os discípulos: não vamos despedi-los, deles de comer. E aí ele diz: mas como? Existe uma multidão, não tem como a gente alimentar todos eles. E Jesus pergunta: o que vocês têm? E ele diz: nós não temos nada, senão 5 pães e 2 peixes. E aí a pergunta de Jesus para mim e para você nessa manhã é: o que eu e você tem para saciar a fome dessa multidão que está faminta, para saciar a fome dessa multidão que precisa de uma palavra? Como eu disse, um versículo fez toda a diferença na vida de um pastor. E isso aconteceu mais de uma vez, né? E na primeira oportunidade que estiver na igreja eu vou estar testemunhando, vai ser minha primeira mensagem.
o testemunho do que eu vivi naquele lugar. Então talvez você ache que você tem pouquinho, assim como os discípulos disseram, 5 pães e 2 peixes. Mas esse pouquinho que você tem faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Talvez o pouquinho seja você dobrar o seu joelho e clamar pela vida dela. A oração de um justo faz toda a diferença. Então, clame. Talvez o seu pouquinho seja liberar um versículo lá no leito, você que é um profissional da saúde. Então, faça. Ainda que para você não faça sentido nenhum, a palavra não vai voltar vazia. Ainda que pareça um jargão cristão, diga. A palavra não vai voltar vazia. Isso vai trazer esperança. Isso vai mudar a sorte das pessoas. Isso vai edificar a vida daqueles que estão lá. E não só os que estão lá, porque talvez você entre numa zona de conforto e entenda que você não tem o que fazer, porque as pessoas que estão internadas por Covid, elas estão isoladas, mas você pode orar. Isso faz toda a diferença na vida daquelas pessoas que estão lá. Então Jesus recebe uma proposta e agora ele faz uma contraproposta. Não vou despedir as pessoas. Não é o momento de luto, não é o momento de chorar. Essas pessoas ainda precisam de algo. E aí aquele pouquinho que eles tinham, quando coloca na mão de Jesus, ele levanta e, como sempre, dá graças a Deus. Jesus deu graças a Deus pelo pão e pelo peixe, e aí ele partiu e compartilhou com seus discípulos para que compartilhasse com aquela multidão e os alimentasse. Então, esse pouquinho que você acha que você tem, se você entregar nas mãos de Deus, vai fazer a diferença e vai curar os enfermos, vai restaurar as famílias, né? Vai motivar aquele que está desanimado e vai mudar a sorte deles. Então você e eu não podemos nada sozinhos, mas se entregarmos o pouco que nós temos na mão de Jesus, ele vai fazer o milagre. E além de completar a obra na vida daqueles que precisam, como você viu aqui no final, ainda vai sobrar. O pouquinho que você tem vai ser suficiente para promover um milagre, e aí você ainda vai carregar algo, como esses 12 cestos que sobraram, para continuar fazendo milagre na vida de outras pessoas, para continuar alimentando outras pessoas. Então você tem pouquinho? Coloque nas mãos de Jesus, que ele vai fazer com que isso se multiplique e gere um milagre na vida de uma multidão. Uma outra coisa que eu queria compartilhar e para encerrar é que Jesus ele se prende aos mínimos detalhes e nós precisamos estar atentos ao que o Espírito quer nos dizer através da Bíblia Sagrada, através da sua palavra, porque quando ele faz o milagre e a multiplicação acontece, ele pede para que os seus discípulos alimentem a multidão, ele dá uma ordem. Ele diz: diga para que eles se sentem. Entenda algo nessa manhã. Não foi por um acaso que Jesus disse para que eles se assentassem. Jesus está dizendo para você que está aflito, para você que está faminto, para você que precisa de um milagre, descanse. Tem milagre para você hoje. Descanse. Tem multiplicação de pães e peixes hoje. Descanse. Tem cura para você hoje. Descanse. Tem porta aberta para você hoje. Descanse. Eu estou no controle de todas as coisas. Ainda que os olhos naturais contemplassem 5 pães e 2 peixes, os olhos espirituais de Jesus contemplavam o suficiente para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobraria 12 cestos de pão e de peixe. Então Jesus está nos dizendo hoje: descanse, eu estou no controle de todas as coisas. É isso que eu gostaria de compartilhar com os amados. E nós vamos estar orando agora, né? Nós, porque eu não vou orar sozinho. A palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele se faz presente. E ele está aqui. Ele está aí onde você está, porque nós somos mais do que 2 ou 3. E nós vamos estar orando. A Dani está aqui comigo, vai estar orando também. E enquanto nós estamos orando, você que está entrando, se quiser colocar aí o nome de alguém que está enfermo, que precisa de uma cura, fique à vontade, nós não vamos conseguir ler agora. Já existe uma lista, como eu disse, toda vez que nós estivermos orando,
nós vamos fazer menção dessa lista. E aí nós não vamos orar só para aqueles que foram positivados no Covid, para os familiares que estão vivendo essa dificuldade, mas por todas as causas. Tá? Aqui é uma sala de oração e o propósito inicial é orar pelos enfermos, mas se você precisa de um milagre, aquele que pode fazer o milagre está aqui nessa manhã, está aí nessa manhã e é abençoador por excelência. Ele pode fazer infinitamente mais do que eu peço, do que você pede ou nós imaginamos. Amém? Então nós vamos estar orando por essa lista. Eu vou pedir a Dani que inicie, até para que eu possa descansar um pouco aqui. Estou um pouquinho sem ar. Logo em seguida eu vou estar orando e nós vamos estar encerrando. Amém? Pode orar, Dani. Senhor Deus e Pai, nós te clamamos. Sim, Deus. Clamamos a Ti nesta manhã, Deus. Juntamos a nossa voz, Deus, para entrar mais uma vez na Tua presença. Sabemos que o Senhor é um Senhor de milagre, é um Senhor Sim, de poder Paizinho. e glória. Sabemos, ó Pai, que ao clamarmos, ao pedirmos, Deus, o Senhor atende. O Senhor vem de encontro ao nosso favor. Nós queremos, Deus, colocar todos esses nomes diante do Senhor, Pai, diante de Ti, Senhor, para que o Senhor venha, Deus, operar o milagre. Venha agir, Senhor, com o Teu poder. Venha estender as Suas mãos abençoadoras, Deus, sobre cada um desses enfermos, Senhor. Sabemos, ó Pai, da necessidade de cada um, Deus. Toca, Deus. Toca nos pulmões, toca nas necessidades de cada um, Deus. Sim, Pai. Traga de volta a respiração, traga de volta, Senhor, a saturação. Traga de volta, Senhor, tudo aquilo que é necessário para cada um, precisa neste momento, nesta hora, Pai. Eis aqui, Deus, os familiares diante de Ti, Deus, clamando, pedindo, Pai, fazendo, Deus, com que o Senhor possa agir, Pai, diante de cada um, Pai. Nós juntamos a nossa voz, nós juntamos a nossa fé, nós juntamos a nossa certeza num Deus poderoso, Pai. Sabemos da necessidade de cada um que precisa neste momento, Senhor. Vá de encontro, Deus. Opera o Seu milagre. Em nome de Jesus. Opera o Seu agir, Senhor, nos Sim, Teus Pai. filhos, no Teu povo, Pai. Seu povo que clama, Seu povo que pede, Senhor, neste momento, Senhor. Nós, Deus, cremos com toda a nossa fé e certeza que o Senhor está agindo. Sim, para a honra e glória do Teu nome, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Nós louvamos o Teu nome. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, porque o Senhor olhou para nós e se compadeceu, assim como o texto que foi lido. Sim, Ó Pai, muito obrigado, Deus, pelo milagre que o Senhor fez e ainda está fazendo na minha vida. Obrigado, Espírito Santo, porque nós entendemos através da Sua palavra que o Senhor não descansará enquanto não houver terminado a obra que o Senhor iniciou em mim e na vida de cada um que está aqui nesse ao vivo. Amém, Jesus. Pai, agora nós queremos concordar, ó Deus, com a oração feita pela Tua filha, concordar com a oração feita, ó Deus, pelos Seus filhos que estão, ó Pai, nessa live, concordando, orando, clamando, e queremos colocar diante de Ti, ó Pai, essa lista, não só a lista que foi apresentada, ó Pai, aqui pela rede social, mas a lista que recebemos, ó Deus, através do WhatsApp, através de mensagens, a lista que estamos clamando diariamente, ó Pai, na sala de oração também da comunidade evangélica Princípios. Pai, nós queremos clamar por esses enfermos e pedir para que o Senhor faça, Deus, com eles, assim como o Senhor fez comigo. Amém. Que o Senhor venha, Senhor, tocar em cada um dos Teus filhos e filhas naquele leito. Ó Pai, que uma unção de cura seja derramada sobre aquelas vidas. Ó Pai, que ainda hoje os familiares sejam surpreendidos, ó Deus, com uma notícia diferente. Ó Deus, que a sorte deles mude hoje, ó Pai. E que essa alta, ó Pai, se apresse para a glória do Seu nome, ó Pai. Ó Pai, que os Teus filhos e filhas estejam com seus familiares, ó Pai, no futuro muito próximo, para testemunhar, Pai, aquilo que o Senhor tem feito. Sim. Pai, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, renovar o entendimento de todos nós, para que possamos entender que o Senhor não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia,
mas um espírito, ó Pai, de autoridade, um espírito de intrepidez, um espírito de coragem. Ó Pai, que possamos, ó Pai, em todo tempo, em todo lugar, ser canal de bênção, ser instrumento em Tuas mãos. Ó Pai, que possamos declarar as Suas boas obras, os Seus bons feitos, que podemos, ó Pai, liberar palavras proféticas sobre as pessoas, que possamos, ó Pai, levantar, erguer as nossas mãos e a nossa voz e profetizar cura, Senhor. Ó Pai, nós entendemos, ó Pai, que foi nos dado o poder de ser chamado filhos. Ó Pai, não simplesmente para dizer que somos filhos, mas para se manifestar como os Teus filhos. Nós entendemos que existe um anseio, uma fome, uma expectativa da criação. Ó Pai, que seja nós, que seja essa geração, ó Pai, que seja a Sua igreja, ó Pai, se manifestando, ó Pai, que venha atender essa expectativa, não só da criação, mas do Senhor como Criador. Ó Pai, em nome de Jesus, que a começar em mim, Pai, que o nosso coração esteja cheio, ó Pai, da Tua palavra, que o nosso coração esteja cheio, ó Pai, da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que o nosso coração esteja cheio do Teu Espírito Santo, para que dos nossos lábios, ó Pai, possam sair palavras de bênção, ó Pai, palavras de cura, palavras de restauração, Pai. Pai, então nós apresentamos essa lista em Tuas mãos e declaramos a cura sobre todos esses enfermos. Nós declaramos, ó Pai, a restauração da saúde por completo de todos eles, independente da causa. Nós rejeitamos qualquer tipo de enfermidade. Nós neutralizamos em nome de Jesus, ó Pai, toda a enfermidade e declaramos a cura sobre esses enfermos. Ó Pai, e quanto aos familiares, ó Pai, que eles possam, assim como essa multidão, se assentar e descansar, porque o milagre está por vir. Ó Pai, que eles possam, ó Pai, entender que quando a causa está nas mãos do Senhor Jesus, ó Pai, milagre acontece. Ó Pai, não é na força do nosso braço, ó Pai, é confiando em Ti. Nós colocamos todas essas causas, nós colocamos todos esses nomes nas Tuas mãos e damos graças. Sentamos, ó Pai, descansamos entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Pai, que o Senhor possa, através do Seu Espírito Santo, consolar os corações aflitos. Que o Senhor possa, através do Seu Espírito Santo, fazer com que todos nós possamos entender que é o Senhor que está no controle de todas as coisas e que apenas uma palavra muda a sorte dos nossos familiares. Uma só palavra restaura famílias, uma só palavra cura os enfermos, uma só palavra as portas se abrem, mas que nesta manhã todos nós possamos nos assentar e descansar, porque o milagre está por vir. Nós louvamos o Seu nome, ó Deus, por essa ferramenta internet. Louvamos o Seu nome, ó Deus, pelas redes sociais e pedimos ao Senhor sabedoria para usar com entendimento para a glória do Seu nome. Estou impossibilitado, Deus, de estar na igreja, de estar com as minhas ovelhas, de estar com os meus amigos, de sair por alguns dias e o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades e eu louvo o Seu nome. O Senhor tem ministrado, ó Deus, não só o meu coração, mas da minha família. O Senhor tem se feito presente e eu sou muito grato por isso. Mas eu louvo o Senhor por essa ferramenta, porque essa palavra pode alcançar não só os meus discípulos, não só aqueles que congregam comigo, aqueles que servem ao Senhor ali juntos, mas pode alcançar pessoas, ó Deus, que talvez nunca vão entrar numa igreja, nunca vão frequentar uma célula, mas através dessa ferramenta podem conhecer um Jesus que me curou, que me restaurou, que restaurou minha saúde e que me trouxe de volta entre os mortos. Podem conhecer um Jesus que ressuscita mortos. Pode conhecer um Jesus que perdoa pecados. Pode conhecer um Jesus que muda a história de vidas como mudou a minha, como mudou da minha família. Pode conhecer um Jesus que é poderoso e que é abençoador por excelência. Nós te agradecemos nessa manhã, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. E ainda que não fizesse, continua sendo Deus, digno de ser adorado e de ser exaltado. Amém. E nós declaramos, ó Pai, o quanto nós te amamos aqui, ó Pai, publicamente,
Declaramos o quanto nós somos dependentes do Senhor e do Teu Espírito. E pedimos a Ti que o Senhor não permita que nenhuma só palavra saia dos nossos lábios que não seja inspirada por esse Espírito. Que nenhum só pensamento venha em nossa mente que não seja direcionado pelo Senhor. Que nenhum só passo seja dado que não seja a sua direção. Nós queremos fazer conforme a Tua vontade, porque entendemos que é melhor do que a nossa. Porque entendemos que ela é boa, porque ela é perfeita e ela é agradável. Nós te agradecemos por esse período. Te agradecemos, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas e doces consolações do Espírito Santo seja sobre você nessa manhã. E você que é a igreja diga amém. Seja surpreendido nessa manhã. Deus tem milagre para você e para sua família. Seja um canal de bênção e faça a diferença onde você estiver. Amém? Amo vocês. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário, tá? Às 8 horas aqui, através do meu Instagram. Fiquem na paz. Deus abençoe.